Amém, meus irmãos. É um dos hinos do cantor cristão que todas as vezes que eu canto eu fico emocionado, meus irmãos. Deus é bom demais. Convido os irmãos para acolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Esse é o tipo do hino, meus irmãos, que toda virada de ano nós deveríamos cantar. Todo dia 31. Não importa como o ano que virá, se virá bem ou mal para nós, mas eu sei em quem tenho crido, que eu sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não tem canção mais verdadeira e mais bíblica do que essa, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, nosso terceiro sermão em Lucas. Lucas, capítulo 13. Do verso 22 ao 30. Porta estreita, tá, irmãos? Porta estreita. Obrigado, Senhor, por esse momento. Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Nosso terceiro sermão em Lucas, capítulo 13, verso 22 ao 30, que vai dizer o seguinte: Percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos, e ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. Mas ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Virão do oriente, do ocidente e do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Deveras há muitos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais um ano que o Senhor nos permitiu adentrar. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem nos ajudado a perseverar, Senhor, em meio ao mundo cada vez mais distante de Ti, cada vez mais depravado. Ó Senhor, que Tu possa nos sustentar, é o que nós queremos e desejamos, no ano de 2021, sustentar na Tua palavra, Senhor. Nós acabamos de ler a Tua palavra, que Teu Espírito Santo haja com poder através de mim, e nos corações e nos ouvidos de todos esses que aqui estão. Que seja palavra para salvação, que seja palavra para edificação, e que não seja palavra, te pedimos, Senhor, de condenação para ninguém que está aqui. Eu te rogo e te suplico, Senhor, que Tu venha salvar vidas. Eu te rogo e te suplico, Senhor, que Tu venha restaurar cristãos que há muito tempo têm vivido adormecidamente a vida cristã. Em nome de Jesus, Senhor, que sejamos impactados e confrontados com a Tua palavra, que sejamos cortados por ela e ao mesmo tempo sarados por ela. Que o Teu nome seja honrado e glorificado através de nossas vidas, que o Teu reino esteja estabelecido por completo, que haja desejo em nossos corações no ano de 2021, que a Tua volta se faça real, Senhor, segundo a Tua vontade. Ó Deus, concede-nos, Senhor, graça e favor, o sustento, a alimentação, o físico, o espiritual. E livra-nos, Senhor, das dificuldades, e perdoa os nossos pecados. Das tentações, Senhor, nos livra. É o que te rogamos e te pedimos mais uma vez. Siga conosco agora, nesses minutos que virão. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que saiamos daqui diferentemente como entramos, Senhor. Que haja temor, que haja tremor, que haja amor, que haja gratidão em todos nós que aqui estamos diante da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, Lucas ele é muito incisivo naquilo que ele quer ensinar a Teófilo, né? Que ele se sustente nas verdades que ele aprendeu. Uma das verdades é essa: a porta é estreita. Adentrar o reino do Senhor Jesus não é uma coisa tão simples assim, não. A Bíblia ela vai falar de 2 temas que a Bíblia não se preocupa em resolver. É o tema da responsabilidade humana e a soberania de Deus. O homem não consegue se salvar por si só. Nesse sentido de salvação, o homem não precisa se esforçar no sentido de ter a salvação, porque a salvação pertence ao Senhor, é pela graça que Ele dá. Mas esse texto aqui, aparece essa palavra que ela é muito forte nesse texto aqui. Se você pensa que a palavra mais forte aqui é a porta estreita, não. A mais forte aqui no contexto da qual Lucas está escrevendo é esforçar-se. E aí nós vamos entender que esforçar é esse, já que a salvação não é por obra, não é por força humana. O que é que isso quer dizer? E olha que interessante, o contexto que vem antes daquilo que nós acabamos de ler aqui, era Jesus comparando o que é o reino de Deus, não é? E ele comparou com a semente e com o fermento, não foi isso? Querendo dizer que ele parece não ter expressão, parece não ter valor, no sentido de quantidade, mas ele disse que vai crescer. E de fato cresceu. Nós somos testemunhos do quanto o evangelho cresceu, o cristianismo cresceu desde os tempos de Jesus até hoje. E aí ele pega lá o fermento para comparar com o reino de Deus, querendo dizer, parece que as palavras faladas do evangelho não produz efeito, não produz qualidade, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Mas ele vai dizer que o reino de Deus é como um fermento, ele age interiormente, parece que não está produzindo qualidade, mas está produzindo qualidade. E aí depois desse episódio, aí surge esse aqui que nós acabamos de ler, de uma pessoa que se aproxima do Senhor e faz uma pergunta que é muito comum nos nossos dias: será que vai ser muita gente salva? Será que, no caso aqui, poucas pessoas serão salvas? Essa é a pergunta que foi feita para Jesus. Agora é interessante, Jesus aqui, volto a repetir, ele está caminhando para Jerusalém, está caminhando para morrer. Lembra quando eu disse, o caminho de Jesus, desde quando ele assumiu, agora ninguém precisa mais esconder. Quem foi curado pode dizer que foi eu que curei. Quem foi liberto de demônio pode dizer que foi eu que libertei. Quem quiser perguntar que foi eu que disse que eu não só liberto as pessoas do demônio, das enfermidades, mas eu também perdoo pecados. Podem declarar isso. Então Jesus não tinha mais medo da morte, ele estava preparado, na verdade nunca teve, né? Ele estava agora certo dele que precisaria morrer, e ele está nesse caminho, e nesse caminho, muitas pessoas que ouviram e viram Jesus fazer prodígios e maravilhas, creram, e outros não creram, e outros que não creram ainda o perseguiram, seus corações se encheram de ódio. Esse foi o percurso de Jesus, e o nosso texto em questão começa a dizer que Jesus percorria cidades e aldeias ensinando. E esse sempre foi o foco de Jesus, ensinar o evangelho, o que ele veio. Mas ele curou, ele expulsou o demônio, fez prodígios e maravilhas por ser misericordioso, mas o foco sempre foi ensinar. Então como é que a gente divide esse texto aqui, meus irmãos? De forma bem simples e didática. Olha aí, do verso 22 ao 24, a porta aberta, uma oportunidade, certo? Verso 22 ao 24, uma porta aberta, oportunidade. Verso 25 ao 27, a porta fechada, uma inoportunidade. Uma inoportunidade, a porta fechada. Verso 28 e verso 29 ao 30, nós vamos ver 2 certezas. Depois dele falar da porta aberta, uma oportunidade, depois dele falar da porta fechada, uma inoportunidade, ele vai trazer 2 certezas. A primeira está no verso 28, que eu chamo uma certeza implacável. Implacável. E no verso 29 ao 30, uma certeza memorável. Beleza, meus irmãos? Então é por aí que a gente vai caminhar. Uma certeza memorável, verso 29 ao 30, uma certeza implacável, verso 28, a porta fechada, inoportunidade, 25 ao 27, a porta aberta, oportunidade, verso 22 ao 24.
Então vamos lá. Vamos olhar aqui. Verso 22. Vamos dar início aqui. Deixa eu só empurrar esse ventilador aqui, que ele está em cima das minhas páginas. Eu não consigo pregar se não olhar para as páginas. Então vamos lá. Percorria Jesus cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Foco de Jesus é ensinar. E ele vai nesse caminho e se aproxima um homem. O texto aqui não diz quem era esse homem. Se era um fariseu, se era um escriba, se era uma pessoa da multidão. Não se diz quem é. Mas o que é importante é a pergunta que ele faz. E a pergunta que ele faz dá-nos uma ideia de quem provavelmente seria esse indivíduo, certo? Nos dá uma ideia, não a certeza. Qual é a pergunta dele? São poucos os que se salvam? Ele vai perguntar a Jesus. Jesus acabou de falar do reino de Deus, o que é o reino de Deus e tal e tal. E ele vai e pergunta: são poucos os que se salvam? A gente pode entender essa pergunta de três maneiras. A primeira delas seria, de fato, um judeu, um fariseu, um escriba, que se aprerroga, tem a prerrogativa de que a salvação é só do judeu, e se são só eles, o que vem depois devem ser muito poucos, porque eles são top de linha, eles são os privilegiados. É a eles que é dado o oráculo, a sabedoria, né? Foi revelado a eles primeiro, para depois vir para o gentio samaritano. Então, a primeira impressão parece essa, uma pergunta de alguém, uma pergunta capciosa, de alguém que faz a pergunta, mas que já sabe a resposta, aquilo que a gente chama de uma pergunta retórica. Pode ser, né, esse tipo de pergunta. Uma segunda opção é que pode ser uma pergunta normal, genuína, né, de uma pessoa que realmente quer saber se poucos serão os que serão salvos. Em terceiro lugar, pode ser um judeu legalista, um fariseuzão legalista, né, que acha que só vai ser salvo aqueles que guardam a lei, né, cumprem a lei rigorosamente. E aí também há uma petulância nessa pergunta, há uma arrogância, né, de perguntar para Jesus. Então, serão poucos, serão salvos? E a resposta talvez para é, serão poucos, né, nem todo mundo consegue guardar. Então, parece que está em uma dessas três opções o que está por trás dessa pergunta, né? Senhor, são poucos os que se salvam? Mas é interessante, Jesus, mais uma vez aqui, ele não vai responder à pergunta, né? Jesus tem essa característica do seu evangelismo, ele está aqui evangelizando, ele está pregando o reino, ele está aqui fazendo o que muitas pessoas acreditam que não faz parte de um ato de fazer evangelismo. Jesus está pregando o evangelho. E mais uma vez aqui Jesus dá uma resposta totalmente contrária à esperada. A resposta seria simples. Sim, são poucos. Por quê que essa resposta deveria ser a que viria na boca de Jesus? Porque Jesus já disse isso. Sabe aonde? Mateus. Vamos lá para Mateus, para você ver. Vamos lá. Jesus já respondeu isso. Mateus capítulo 7. Marca aí na sua Bíblia. Ele já deveria saber que, de fato, são poucos os que vão herdar o reino do céu. São poucos, sim. Jesus respondeu isso. Olha aí, ó. Capítulo 7, verso 14. Mateus capítulo 7, verso 14. Olha aí. Mais estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. No verso 13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jesus não fala isso em Lucas, ele só fala da porta estreita, mas a gente lê a Bíblia com um contexto maior. Então Jesus já tinha respondido isso. Certamente essa pessoa já deve ter ouvido. Isso sustenta a ideia de que ele não entendeu quando Jesus falou pela primeira vez isso, não é? E ele faz essa pergunta querendo que o Senhor
respondesse. Eu estou mais para acreditar que a pergunta que ele fez ali é mais propícia de um coração de um judeu legalista, né, de um judeu que se considerava os únicos eleitos da salvação. E o Senhor não responde a eles. A resposta já estaria aí dada para eles. Mas Jesus pega a oportunidade, como assim ele fez, várias situações, que ele repete uma parte de algo que ele já disse, ou ele repete literalmente algo que ele já disse. Então isso nos implica a entender que o Evangelho, ele tem que ser repetido, dito de várias vezes, de várias maneiras, até que a pessoa de fato entenda. A gente nunca pode achar que sabe tudo do Evangelho, que eu já ouvi um sermão nesse texto. O Espírito Santo age hoje, para pegar esse texto que você já ouviu várias vezes, e pela graça de Deus, a minha oração é que dessa vez agora você entenda para se arrepender e não para se endurecer. Então Jesus escuta a pergunta desse homem, que é uma pergunta que deve ter aberto os ouvidos da multidão para dizer, agora eu quero saber, né, se vão ser poucos ou se vão ser muitos que vão ser salvos. Mas Jesus responde o que para ele? Olha aí, olha o que Jesus responde para ele. Esforçai-vos. Olha aí a declaração de Jesus para esse homem aí. Esforçai-vos. Jesus responde a pergunta dele, dando uma ordem para ele. O que Jesus fez aqui nada mais é do que isso aqui, ó. Deixe de se preocupar com a vida dos outros e se preocupe com a sua. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, você está querendo saber se são poucos que vão entrar no reino dos céus? Você deveria se esforçar para saber se você está no reino dos céus. Entendeu aí o contexto aqui? Em outros locais, o Senhor manda a gente ser sensível para pregar o Evangelho, preocupado com a vida dos outros. Será que meu pai, será que a minha mãe, meu marido, a minha esposa, será que eles vão entrar no reino do céu? Senhor, por misericórdia, salve meu pai, minha mãe, meus irmãos e assim por diante. Outros textos vão dizer isso, mas esse texto aqui, específico, está tratando um coração de uma pessoa que ela está olhando para os outros, não está olhando para si, na sua relação diante de Cristo, diante de Deus. O Senhor diz isso, ó, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. A palavra esforçai-vos aí, meus irmãos, aqui está lá no original, é agonizomai. A palavra que está para esforçar, ou esforçar, ter um esforço da sua parte. E a tradução dessa palavra, para o português, também é traduzido como agonizar, agonia. Então, olha para o texto e vamos tentar colocar ela literalmente como está lá no original. Agonizai por entrar pela porta estreita. Angustiai-vos, lamentai-vos. Essa é a ideia, entendeu? É aí, meus irmãos, que entra a questão do trabalhar, da questão da responsabilidade do homem. Com isso aqui, o Senhor Jesus não está dizendo que esse esforço aqui vai gerar salvação neles. Eles podem ter a salvação por se angustiar, por entrar em agonia. Não, não é isso. O que o Senhor está dizendo aqui, nada mais é, meus irmãos, e me veio agora na mente, nada mais é aquilo que está escrito lá em Romanos, capítulo 7, se não me engano. Vamos lá, capítulo 7, Romanos capítulo 7. Que muita gente acha que ali está ligado a uma pessoa que é crente. Não. Aqui, na minha percepção, eu já ensinei isso aqui aos irmãos, que é a percepção de uma pessoa que está sendo chamada ao arrependimento, uma pessoa que está no processo de salvação. É uma pessoa que agora, isso aqui vai ilustrar a palavra agonizar, está agonizando, está se esforçando. Então, abre aí em Romanos. A partir do verso 14, de Romanos 7. Eu vou ler isso aqui para ilustrar o que seria esse esforçar-se. Aqui no original a palavra lá é agonizomai, que dá a ideia de competição, de competir, né, de ter um adversário, de uma luta, de muita dificuldade e perigo, esforçar-se com zelo extremo, empenhar-se a obter algo.
Agora, com isso em mente, vamos ler o texto aqui, ó. Bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O que faço não entendo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, meus irmãos, nada mais é, eu entendo, que é esse grito de agonia que o Senhor está dizendo. A porta se abriu para esse homem. E aí eu entendo que ali era Paulo retratando como foi que ele encontrou a porta. E quando ele encontrou essa porta estreita, foi estreita por quê? Porque refletiu nele, a porta é o Evangelho, refletiu nele o quanto seria difícil se ele não se arrependesse. Então nada mais é isso aqui, que eu posso, depois de ler Romanos capítulo 7, e olhar para o texto, eu posso dizer assim: arrependei-vos para entrar na porta. Só entra na porta estreita quem de fato entende o quanto ele precisa lutar contra o seu pecado, reconhecer seu pecado, as suas mazelas, as suas depravações. Ele precisa lutar contra os seus desejos carnais. Por isso o esforço para se arrepender. Só que quando você se arrepende, entra nessa porta estreita, o caminho continua estreito, como diz lá Mateus 7. O caminho continua estreito, mas você sabe que todo aquele esforço que você teve porque o Espírito Santo foi até você. É aquilo que eu comecei o sermão falando. A responsabilidade do homem é a soberania de Deus. O que Jesus está querendo dizer para esse homem, ó, se esforce, olhe para os seus pecados. Veja que o meu reino não tolera avareza, prostituição, lascívia. O meu reino não tolera insensibilidade. O meu reino não tolera incredulidade. O meu reino não tolera mentira. O meu reino não tolera pecado. Aí exige esforço. A pessoa tem que olhar para si e dizer: não é fácil, não é fácil. E começar a lutar. O homem começa a lutar, Cristo faz a parte que é dele. Por isso Jesus, de forma magistral aqui, meus irmãos, disse para esse homem o que ele mais precisava saber. Ele não precisava saber se poucos serão salvos. O que ele precisava saber é se ele seria um desses poucos. E o Senhor olha para ele e o confronta. Mais uma vez, meus irmãos, o Evangelho é confronto. Não é você pegar e ficar soprando nos ímpios, nos seus pecados. Repito de novo, eu vou morrer dizendo isso. Não causa efeito. As pessoas pararem no sinal e colocar uma frase bem grande: Jesus te ama o coração, sei lá. Não causa efeito. As pessoas têm que saber que o Senhor abomina o pecado. O Senhor se ira, está irado contra o pecado. Mais uma vez o Senhor confronta. E quando o Senhor confronta esse homem é a representação da multidão. Porque ele não diz: se esforce você, esforçai-vos, todos vocês. Não faça como esse homem, ficar nessa especulação de querer saber se são poucos que serão salvos. Não fique nessa especulação. Aproveite o tempo da oportunidade, a porta está aberta. Aproveite o tempo. Porque ele vai dizer assim mais, ó: eu vos digo que muitos procurarão entrar e não entrarão. Olha aí a resposta de Jesus. Jesus, são poucos os que vão ser salvos? Meu filho, se esforce, entre em agonia, lute contra os seus pecados, reconheça os seus pecados, as suas mazelas, grite: miserável homem que sou. Porque, meu querido, nem todos que vão fazer isso vão entrar. É o que ele diz aqui, ó. E eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está vendo, meus irmãos? Quem é que pode entrar? Só aqueles que o Senhor os chama. Eu não sei. Eu não sei. Então, por via das dúvidas, vou pregar esse evangelho. Eu não sei se o Senhor me salvou. Então eu vou dizer: Senhor, pelo amor de Deus, me salve.
Não deixa que eu seja um desses poucos. Não deixa que eu seja um desses que luta para ir, mas a porta eu não consigo entrar. Eu não consigo achar, como diz lá em Mateus. Não consegue achar. Só existe uma porta para a salvação. Só existe uma porta. E o Senhor está dando essa oportunidade para esse homem, para essa multidão, e talvez para alguns aqui. É sério? Não fique nessa especulação. No caso aqui, serão poucos? Ou serão muitos? Aqui já dá uma ideia, que é totalmente errônea, essa teologia que ensina o universalismo, que no final todo mundo será salvo. Porque o texto está dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lá em Mateus 7,14 diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Entendeu aí? Então, pastor, o senhor está dizendo o seguinte, que são poucos que vão entrar. Beleza, pastor, está escrito aí, o senhor acabou de ler, Mateus 7,14. Mas o senhor acabou de dizer agora, em Lucas, que vai ter gente que vai tentar entrar e não vai conseguir. E vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O que é que eu tenho que fazer? Lute, entre em agonia. Comece a gritar: miserável homem que sou, reconheça os teus pecados. E eu tenho certeza da minha salvação, você tem a sua? Então dê graças a Deus. Agora, se você não tem, se você nunca confessou, não brinque não perca tempo não. Mesmo você sabendo que são poucos, lute para ser um desses poucos. E como é que eu faço para lutar? Reconheça seu pecado, entre em agonia. Olhe para a sua vida hoje. Faça um autoexame da sua vida. Quem é você? Você é avarento? Você é presunçoso? Você é arrogante? Você é depravado? O que é que você é? Faça uma análise. E segundo a palavra de Deus, do que você já ouviu. O que você tem que fazer? Entre em agonia. Senhor, pelo amor de Deus, me salve. Por que esse apelo tem que ser forte? Por que essa declaração tem que ser forte? Como o termo da palavra diz, é uma batalha, que todo mundo tem que ter a sua, assim como Paulo retratou lá em Romanos. Todo mundo tem a sua. Ali, Romanos 14 até o fim, no capítulo 7, eu entendo que é Paulo falando como foi o processo da sua conversão. Ali não é um ímpio 100%, é um ímpio já sendo puxado pela graça. E nessa caminhada pela graça, ele vai agonizando, abrindo mão. O bem que eu quero fazer, se não faço, miserável homem que sou. Ou seja, um cara que está se importando. Ele sabe o que ele faz, ele não consegue. Então ele grita, ele agoniza: quem me livrará do corpo desta morte? É a porta estreita sobre ele, não dá para passar assim, meu filho. Não dá para passar assim. Entre em agonia, entre em desespero. É uma batalha. Por que isso tem que ser incisivo? Porque essa oportunidade, ela acaba. E Jesus, para ilustrar isso, ele conta uma história. Verso 25 ao 27. A porta fechada. Inoportunidade. Acabou, fechou, já era. Olha aí, ó. Jesus emenda. Eu não vou chamar de parábola, uma história. Quando um pai de família se levantar, olha a ideia aí, ó. Um pai de família se levantar, a ideia de que ele está sentado. Sentado, ele está ali, tranquilo, está com paciência, né? A ideia aqui é sentado, expressa paciência, está com paciência. Aí o texto continua. Que ele se levantar e encerrar, ou seja, fechar a porta, e do lado de fora começar a desabater, dizendo: Senhor, Senhor, o Senhor é evocativo, a ideia de que está gritando, Senhor, chamando a atenção, Senhor, Senhor, né, que está bem desesperado. Abre-nos. Ele vos responderá: não sei de onde sois. E aí, esse agoniado agora, que não vai ter mais jeito para ele começa a dizer algo super interessante. Olha como é que ele vai insistir para que esse pai abra a porta. Olha o que ele vai dizer. Então direis: comemos e bebemos na tua presença, e tu nos ensinastes nas nossas ruas. Presta atenção. A porta fechou. A paciência já era.
o homem se levantou, o pai fechou a porta. E do lado de fora ficaram aqueles que procuraram entrar e não puderam. O tempo acabou. Aqui ilustra isso, que o tempo acabou para esses. Acabou. Ou melhor dizendo, que o tempo acabaria para esses. Fechou-se a porta. Aí lá vai eles lutar, se esforçar, agonizar, quando não tem mais valor nenhum. Depois que a porta fechar, pode espernear, pode bater, pode gritar. E pode argumentar o quê? O do que o verso 26 diz. Nós te conhecemos, nós comemos junto. Comer junto aqui, em outros textos, sempre dá a ideia de comunhão, de relacionamento. Nós comemos juntos, nós ouvimos os seus sermões, e eu vou aumentar. Nós vimos os teus prodígios e maravilhas. Nós sabemos quem tu és. Nós sabemos quem tu és. Agora que vocês sabem quem eu sou? Agora que vocês sabem quem eu sou? Isso aqui tem relação, sem medo de ser alegorista, isso aqui tem implicações da volta de Jesus. Agora, Jesus no seu trono está sentado pacientemente, né? E agora, nesse momento, em várias igrejas no mundo, o Senhor está pregando a sua palavra, né? E aqui é uma dessas, dizendo, um dia ele voltará. Prega aí para eles, um dia eu vou me levantar daqui e eu vou. E quando eu for, aí não adianta mais agonizar, se esforçar, dizer, agora eu entendi que é a batalha. Não adianta mais. E essa ideia aqui de comemos, bebemos, eu não consigo fugir, meus irmãos, de uma aplicação também para a igreja, que é comunhão. Então tem muita gente dentro da igreja que está comendo, está bebendo, está tendo comunhão, está ouvindo, está vendo, e está achando assim, tranquilo, na hora certa eu me arrependo, quando Jesus me tocar eu venho. Dentro desse contexto aí, você é uma falácia. Dentro desse contexto é uma falácia. Porque quem pensa assim está menosprezando o poder de Deus. Nós tivemos aqui uma pessoa que foi da igreja aqui, tocou aqui na frente. Se ela ver o vídeo vai saber quem eu estou falando. Tocou aqui na frente, teve todos os privilégios, comungou do partir do pão, das orações, escutou, concordou, saiu concordando, mas o argumento foi, se eu for um eleito, uma escolhida, na hora Deus vai me tirar de onde eu estou. Quem pensa assim é quem tem um coração incrédulo e pecador. Quem pensa assim não ama a Cristo. Quem ama a Cristo não protela. Quem ama a Cristo reconhece seus pecados e parte para cima. Senhor, me arrependo agora. Então aqui não tem como não implicar para a igreja. Tem muitos que estão brincando de ser cristão. Vem para a igreja e acha que vir à igreja o salva. Se você vir à igreja pela motivação correta, ou seja, em adoração, em devoção ao Senhor, certamente isso marca, isso é uma consequência da sua salvação. Agora, se você acha que só por vir à igreja, ouvir e não praticar, viver uma vida dupla de agente secreto, na igreja você é uma coisa, no mundo você é totalmente outra, não se iluda, isso é ativismo, isso é religiosidade, isso é hipocrisia. Não vai adiantar você gritar, Senhor, eu comi contigo, eu tive comunhão contigo, eu li a tua palavra, olha, Mateus 7, o contexto da porta estreita, está lá um monte de pastor, que antes de ser pastor, tem que ser crente. Os caras se achavam crentes. Dizem, olha, nós fizemos isso aqui, expulsamos demônios, fizemos prodígios e maravilhas, isso, aquilo outro. O Senhor não desmente. Nós vimos aqui vários casos do Senhor usar ímpios para salvar outros, e o próprio ímpio não ser salvo. Judas é um exemplo. Mas não adianta dizer, eu te conheço, apartai-vos de mim, maldito, vai ser, o implacável vai vir, é isso aí. Para esse pessoal. Então veja a importância. Não basta só vir à igreja. Eu tenho que estar todo o tempo sabendo que eu estou numa luta. Eu luto para entender o meu pecado. Eu entro em agonia para entender que eu sou pecador. E assim eu vejo a ira de Deus sobre mim. Não tem outra coisa a fazer a não ser, Senhor, salva-me. E quando o Senhor me salva, eu continuo agora
nessa agonia, nessa luta. Não para ser salvo, mas para me santificar, a santificação. Então é uma luta perpétua. Por isso que Paulo, em outros textos, faz: eu esmurro o meu corpo. Ele sempre usa essa analogia, né, de competição e tal. Então não vai ter desculpa. Aí verso 27, para encerrar, que a porta de fato está fechada, o Senhor vai dizer com todas as letras aquilo que ele disse lá em Mateus 7 para os falsos líderes. Mas ele vos responderá. Ele quem? Cristo. Que é parafraseando com o Pai aqui: digo-vos que não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Devia as pessoas colocar esse texto, né? Arrependei-vos, né? Se não, digo-vos que eu não sei quem vocês são. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me autoavalio. Meu Deus, será que eu estou vivendo na prática da iniquidade? Meu Deus. Isso é uma preparação. A porta está aberta ainda hoje, mas a porta vai fechar. Assim como esse pai que se levantou para fechar a porta, Jesus se levantará, meus irmãos. No grande dia, pode passar o tempo que passar, ele virá. E quando ele vier, não adianta. Eu te conheço, e tal, e tal, e tal. Não sei se você já teve uma experiência de encontrar uma pessoa que é famosa. Que você assiste pelo YouTube. Eu já tive esse prazer de conhecer várias pessoas de YouTube, do nosso meio, né? Augusto Nicodemos, essa galera todinha aí. Devido eu estudar e depois dar aula lá na Spurgeon, eu acabei me envolvendo com esse pessoal. E são as sensações estranhas. Eu lembro a primeira vez que eu fui pegar um desses caras, que eu só conhecia pela YouTube, eu acho que a pessoa se assustou. Porque quando eu me aproximei dele, eu me aproximei com tanta intimidade, como se eu conhecesse. De fato, eu conhecia. Só pelo vídeo. Ele não me conhecia. Então, ele até estranhava assim, né? A forma aí eu dizer: ô rapaz, me desculpa aí, porque eu lhe escuto, eu lhe vejo quase todo dia nos vídeos. Né? E aí parece que eu lhe conheço, né? E você não sabe nem quem eu sou. Meus irmãos, é basicamente isso. As pessoas vão chegar para Jesus e vão dizer: olha, eu frequentei a igreja tal. Eu era até um pastor de lá, eu era até um diácono, eu era até uma pessoa que ajuda, eu era um membro fiel, eu estava em todos os cultos. Eu sei quem é o senhor é Jesus, o nome da sua mãe Maria, o senhor teve vários irmãos, e o senhor, aí conta a história todinha, Jesus vai dizer assim: você pode até me conhecer, viu? Mas eu não conheço você. E ele não vai ser tão simpático como esses caras foram comigo. Considerar. Jesus vai dizer isso aqui, ó: apartai-vos de mim, vós todos que pratiqueis iniquidades. Se você ler Apocalipse, o palavreado é mais pesado. Se você ler Salmos, por exemplo, você não vai encontrar nenhum versículo literal para dizer assim: Deus ama todo dia. Mas a gente sabe que Deus ama todo dia. Existe o amor salvífico, existe o amor misericordioso, que é aquele que impede que as pessoas sejam consumidas, certo? Mas você vai encontrar em Salmos, capítulo 11, se não me engano, verso 7, verso 7 e 11, é uma coisa assim, que diz que ele se ira todo dia. Deus se ira todo dia. Não tem esse negócio, não, a gente vive no período da graça. Nós não somos do período da lei, daquela época que Jesus disse para Josué: vai lá e acaba com todo mundo, mata todo mundo, não deixa ninguém vivo, nem criança nem ninguém. Não, Deus agora é mais misericordioso. Nunca, Deus nunca mudou, Deus não sofre nós cantamos aqui, não tem variação, é o mesmo Deus. É ao contrário do que muita gente pensa. Deus vai mandar o pecador para o inferno. Então, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador. Conversa. Que se fosse verdade, quem ia para o inferno? Quem era? Era o pecado, não o pecador, mas quem vai para o inferno é o pecador. Para quem o Senhor está dizendo isso aqui? É para quem pratica a iniquidade. É para quem vive o pecado. Apartai-vos de mim, maldito. Ai, estou com medo. Não se arrependa. É simples. Você tem que fazer entre agonia agora, entre agonia para arrependimento.
e diga: Senhor, salve-me. Porque agora ele vai dizer a primeira certeza, implacável, certo? E quando eu digo implacável, eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Implacável. Perdão, é aqui. Implacável. Eu quero dizer isso aqui, ó. Impossível de se aplacar, ou seja, de não fazer, de mitigar, impossível de não ceder, uma palavra bem bonita, inexorável, que não muda. É isso aqui que vai acontecer e ponto. Ou seja, fúria, incapaz de perdoar, inflexível, justiceiro. Então, é essa certeza aqui, ó, quando eu digo certeza implacável é a certeza de um Deus que é justiça e que agora não concede mais perdão. Olha o que o texto vai dizer. Verso 28, ó. Haverá choro e ranger de dente. Haverá choro e ranger de dente. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Beleza. Choro e ranger de dente. Choro, a palavra choro aí, dá a ideia de remorso, lamentação, angústia também, certo? Mas agora de ter a convicção que não tem mais jeito. A primeira lamentação lá de bater, o esforço de lamentar, de agonizar, é um esforço para que você faça parte, se arrependa e entre na porta estreita. Agora, o choro aqui, a lamentação, a angústia, a tristeza agora, é de ter a certeza, cair a ficha. Não tem mais jeito. Aí ele ainda aplica mais um negócio. Ele vai dizer, e o ranger de dentes. Ranger de dentes. Olha aí, irmãos. Esse ranger de dentes a gente pode interpretar, usando o contexto do choro, de extrema agonia, de extrema dor. E isso parece ser verdade, né? Não sei se você já viu uma pessoa quando está com muita dor, que você dá remédio e não passa, ela trinca os dentes, não é não? De tanta dor, não é assim? Quando você vê naqueles filmes hollywoodianos, que está aquele cara que leva não sei quantos, 50 tiros, mas não morre. Aí ele lutando, brigando, aí da hora que dá uma parada, aí tem que costurar lá os buracos das balas. Aí alguém pega um monte de pano, bota na boca dele, porque vai costurar sangue, porque o cabo é macho, né? Aí vai segurar, vai lá costurar, aí ele fica lá com o dente. Aí ele está sentindo muita dor, mas ao mesmo tempo, o contexto aqui dá a ideia dessa dor virar ira. Ira de quem está furando, de quem está lá costurando. Então a ideia aqui parece depois do Senhor dizer, apartai-vos de mim, vós todos que pratiqueis a iniquidade. Isso é implacável, isso aqui não vai mudar. Vai ser assim, ele diz, haverá choro e ranger de dente. Vão entrar em profunda angústia, em profundo ódio. Em profundo ódio. Essa angústia, essa lamentação, esse ranger de dente. Tanto vai ser muita dor, mas aquela dor assim, de desespero, sabe? De que fechou e eu não entrei. Então tenta imaginar aí, sei lá. Tenta imaginar aí, você lá no período da Arca de Noé, aí fechou a tampa lá e tu fica lá de fora. Abre, não dá para abrir mais não. Abre, não dá para abrir mais não. E aí tu entra em desespero, vê a água subindo, e tu vê que não tem mais jeito. Ali foi o juízo de Deus, não foi? Só que agora o juízo vai ser o próprio Deus vindo, Jesus. Em pessoa. Não vem mais a ovelhinha para morrer. Vem um leão da tribo de Judá, vai ser apartado de maldito. Aí o cabo vai se tremer todinho e vai trincar os dentes. Por que ele vai fazer isso? O texto vai dizer para a gente, ó, pelo menos por 3 coisas, ou por 3 causas. Ele vai chorar e vai ranger o dente. Olha aí, ó. Quando, então, o quando dá ideia de tempo. Quando é que ele vai chorar e quando é que ele vai ranger os dentes? Aí o texto vai dizer, ó, quando, ó, está localizando no tempo, ó, quando virdes, quando eles verem. Olha aí, meus irmãos. Enquanto muita gente querendo ver outras coisas, e eles queriam ver tantas coisas, agora Jesus vai mostrar algo para eles sobrenatural, que eles vão ver, não vão se arrepender, vão chorar e vão trincar os dentes. Perdi.
já era. O que é que eles vão ver? Olha o texto. Abraão, Isaque e Jacó, a representação da aliança, da promessa lá do Antigo Testamento, né? Está aí, ó. Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Um texto tão pequeno, aí ele diz, para um cara que fez uma pergunta simples, meus irmãos. Pergunta simples. São poucos que vão entrar no reino dos céus? São poucos? O Senhor diz, se esforça, meu filho. E nem todos que se esforçavam vão achar a porta. Apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade. E agora lançado fora, depois dos caras olhar a promessa. Então lá vai, 3 causas. Por que eles choraram, lamentaram? Por que eles entraram em agonia de trincar os dentes? Ódio. Por terem consciência da presença de Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e eles não. Segunda coisa, por eles verem, que o texto vai continuar e vai dizer, ó, virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, que eu vou chamar de memorável, mais na frente, mas ainda dentro desse ponto de implacável, eles vão ver, aqueles que eles achavam que nunca ia ter direito de entrar, os gentios, entrando, porque o texto está dizendo, ó, e todos os profetas de Deus vão lá fora, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Um monte de gente que vai vir em tudo que é canto, na cabecinha do judeu, e achando que é só o judeu que ia ser salvo, e agora ele está fora, e ele vê. E a terceira seria a óbvia, porque ele percebe que está fora. Ele percebe que está fora, ele vê todo mundo que ele conhecia, a história, eles tinham o Pentateuco, os profetas, conheciam a história, e lá se apontava para uma consumação, as profecias, todas apontavam, figuras apontavam para algo que seria real. Está ali diante deles o Cristo. E por uma pergunta tão simples, olha aí, meus irmãos, o Senhor traz uma lição tão grandiosa dessa. Existe uma porta estreita, mas essa porta tem um tempo para fechar. E isso dá a ideia de que você tem que ser rápido em tomar sua decisão, porque ela pode fechar para você pela sua morte, porque se você morreu, a porta fechou, não tem mais jeito. Aí quando você ressuscitar, você vai chorar, vai trincar os dentes, porque você vai olhar, vai ver não só Abraão, Isaque, Jacó, mas vai ver o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, sei lá, seu marido, a sua esposa, todo mundo no reino lá na consumação, e tu só esperando ser fritado, certo? Tu vai ver pessoas que tu nunca imaginou, tu se sentia melhor do que ela. Não, se for para ser salvo, que acha que depende de você, né? Então eu vou, mas aquele dali Deus não quer não. Aí tu vai ver gente lá que tu vai dizer, rapaz, aí tu vai trincar o dente mesmo de raiva. E vai dizer, meu Deus. Por isso eu coloquei esse nome, meus irmãos. Uma certeza implacável. Isso aqui é certo, isso vai acontecer. Por isso que, nas minhas meditações de final do ano, eu falei para alguns irmãos que nós devemos ter cuidado para não pecar o pecado da presunção. E achar que nós temos o poder da nossa vida. A gente que diz se vai morrer amanhã ou depois, daqui a 20 anos. O poder do futuro para planejar as coisas. A gente não tem isso. A certeza que a gente tem está aí, ó. Que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, vai ser implacável. Agora, aqueles que olharam para esse texto e dizem, eu vou me esforçar agora, eu estou vendo minha agonia, eu sou pecador, Senhor, salva-me. Eu vivo uma vida de hipocrisia, os meus desejos me dão prazer, mas depois me leva a tremenda acusação, angústia, agonia. Mas se você é daquele que diz assim, eu não sinto nada, continuo fazendo, e para você o negócio é... Se está na lama, para você não se sente mal, então está mais difícil para você. Você que tem que correr e entrar em agonia. Dizer, não dá, a vida não é minha, eu não sei o que vai acontecer amanhã, por mais que eu projete e planeje, eu tenho que planejar, mas eu tenho que planejar segundo a vontade de Deus, eu não posso fazer isso segundo a vontade de Deus, se eu não passei pela porta estreita. Agora, se eu passei pela porta estreita, e entendo que o caminho apertado, como diz lá em Mateus 7, 14, a porta é estreita, o caminho também é estreito.
Sabe, é a Bíblia sendo realista, não pessimista. Então não acredite nessa conversa, vem para Jesus e tudo vai dar certo. Não, não é assim. Converse com um ou dois irmãos. Crente, você vai saber como foi o começo da caminhada, é rejeição. É exatamente o que aconteceu com Jesus, com os apóstolos. Você acha que Paulo não foi rejeitado quando ele disse, miserável que sou, eu não quero mais ver essa vida de arrogância, de soberba, de achar que eu sou o cara que entende tudo, sou o maior teólogo da minha época, todo mundo olha para mim, eu sou referência. Você acha? Ele considerou refúgio. Aí depois que você entra, pensa que é fácil. Fácil é pecar. Pecar é fácil demais. A gente peca até dormindo. Agora se santificar. Agora se você é esse que luta para a santificação, isso aqui é memorável. Vamos terminar. Repetir o verso 29, verso 30. Visto do Oriente, virão do Oriente e do Ocidente, e do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Deveras, há muitos que virão e serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Aqui fecha o raciocínio para esse judeu que perguntou. Vocês que se acham os primeiros, muitos de vocês vão ser os últimos. E aqueles que vocês consideram os últimos, eles serão os primeiros. Então, quando eu olho para um texto desse, eu digo, sendo o último ou sendo o primeiro, eu não quero estar fora. Sendo o último ou primeiro, eu vou me agarrar nessa porta e vou agonizar nessa porta em dizer, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, a minha vida é uma desgraça, mas que pareça legal para os outros, minha vida não é boa. Eu sinto tormentos, angústias na minha alma, que me levam a pensar pensamentos que eu sei que não são pensamentos bons. Então nessa hora não pense se você vai ser o primeiro para ser o último, ou o último para ser o primeiro. Não perca a oportunidade, porque a porta vai se fechar. Então, eu encerro concluindo de forma bem incisiva. Primeira coisa, se preocupe com você. Dentro desse contexto de salvação individual. O Senhor não salva assim coletivamente. Vou salvar a sua casa todinha. Aí tem que ter fé 100% com vocês tudinho. Então, o meu pai vai ficar com 40%, minha mãe com 30%, a minha irmã com mais 10%, eu fico com o resto. Ah, beleza, está salvo. Não. Todo mundo tem que crer. Todo mundo tem que crer. Então, olhe para você. Então, você que está aqui me vendo e me ouvindo, olhe para você. Entendeu? Não olhe para os outros. Você está salvo? Beleza. Não desmereça. Porque a porta é estreita, o caminho também. Isso quer dizer que você está sempre sendo polido, estreitinho. Tudo você vai fazer, a Bíblia tem que lhe polir. Se você não está nessa porta, entre em agonia e desespero. Não deixe chegar o dia de amanhã. Como eu disse, o Senhor falou isso aqui, passaram-se 2000 anos. Muitos desses morreram, a porta dele fechou para eles. Você não fique nessa. Não, eu tenho tempo ainda. Jesus vai voltar daqui uns 100 anos, talvez. Então eu tenho tempo ainda. De repente, você é chamado. E aí já era. Morreu. Segunda coisa. O que é que eu tenho que fazer? Depois que eu entendi que eu tenho que pensar em mim, se esforçar, entrar em agonia. Usando um texto bíblico para deixar bem firmado, negue-se a si mesmo. Tem coisa mais fácil? Tem coisa mais fácil do que negar a si mesmo? Tem. Negar a si mesmo é uma coisa mais difícil mesmo de fazer. Negar a si mesmo, as suas vontades. E tire para as coisas mínimas possíveis. As coisas mais que parecem sem importância. A gente é difícil negar a nós mesmos. Então negue-se. Quarta coisa, nunca esqueça. A porta está aberta, mas ela vai fechar. E a quarta coisa depois que ela fechar, seguem as consequências. A implacável ira de Deus. E o eterno gozo na presença de Deus. Você nunca deve esquecer isso. Tem que ser memorável. Se você não é cristão, saia daqui hoje lembrando que está sobre você a implacável promessa de destruição da sua alma, em ser banida da presença de Deus. Se você confessou Cristo como Senhor e Salvador, então fique com essa certeza memorável. Todos estaremos com o Senhor, reinando eternamente. Olha outro detalhe aqui, olhando para o texto. Verso 29,
virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Aqui, só para terminar, certo? O reino de Deus não vai ser todo mundo de asinha, batendo asinha com aquele negocinho na cabeça, não. Nós vamos comer, sentar na mesa, bater papo, comer, entendeu? Me explica melhor isso, senhor, pastor. Explicar, a Bíblia não fala muito, não. Entendeu? Não se esqueça da especulação. O cara perguntou se eram poucos que iam entrar. Jesus desconsiderou e falou na realidade. Mas aqui dá uma pontinha para nós, que a nossa vida vai ser uma vida. Nós vamos comer com o Senhor. Nós vamos estar jantando com Ele. Está aí na tua Bíblia? Tomarão lugares à mesa no reino de Deus. No reino de Deus vai ter mesa. Fique de pé, meu irmão. O Senhor é bom. Então a pergunta é: passou pela porta? Não passou pela porta? Passou pela porta, mas esqueceu das implicações. Então se renove, avalie o seu caminho. Isso aqui também é muito interessante para você comparar o que outras igrejas têm pregado com a vida de outras pessoas que frequentam a igreja e são cristãos. Olhe para a vida delas. É uma vida de agonia? É uma vida de perseverança em santificação? Ao você olhar para essas pessoas que frequentam esses montão de igrejas que surgiram agora, o que é que vocês conseguem perceber nele? Um amor e um desejo por aquilo que o Senhor prometeu no futuro para nós? Ou amor e desejo pelo aqui e agora? Isso diz muita coisa. Agora, de uma coisa eu quero deixar claro para os irmãos. Está aí a sua Bíblia, você pode ler e reler, ler e reler, ler e reler. Está aí dizendo. É uma justiça implacável e uma promessa inesquecível aqui. Mais uma vez o Evangelho, sendo bem realista. É um Evangelho que salva, mas é um Evangelho também que condena. É um Evangelho que tem dois caminhos. O caminho que leva para a glória, para estar com o Senhor, e o caminho que leva para distante dele. Na minha adolescência, tinha uma canção que dizia assim, ó, eu vou cantar. A porta, o nome. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você onde está. A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você onde está. Cada um tem que ter convicção. Parece só um pouco arrogante, né? Eu já estou dentro, você onde está. Mas é para chamar você à reflexão. A porta é uma só, porém dois lados há. É o que o Senhor disse aqui. Estão dentro, outros não vão poder entrar. Mas hoje ainda essa porta está aberta, ela não fechou. Então, que o Senhor tenha bagunçado aí a sua cabeça, o seu coração, no sentido bom, e que leve a agonia para o arrependimento, assim como Paulo gritou lá em Romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez começar mais um ano aqui diante dessa igreja do qual tu me colocaste como pastor, nesse púlpito, Senhor. Que o Senhor me guarde e me preserve na sã doutrina, e todos aqueles que vierem compartilhar desse púlpito. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um de nós. Que haja salvação no meio do teu povo, que haja restauração no meio do teu povo.